Então, nós terminamos aí a última aula, né, falando das formas do juízo, né, que o Aristóteles tinha descoberto. E para o Aristóteles, então, aquilo eram as formas, né, as formas de predicar o ser, né, a partir de um ponto de vista do sujeito. Mas eram também estruturas ônticas, impressas nas próprias coisas. Então a gente vai partir daqui nessa aula de hoje. Eu vou retomar o Kant, mas tenho que ainda retomar o Kant dentro da estética, da analítica transcendental, né? Mas antes a gente tem que passar aí um pouco mais pela lógica formal do Aristóteles. Né? Só que eu queria fazer antes uma observação. Né? Uma coisa meio chata, mas acho que é mania de professor. Acho que todo professor tem essa mania de vez em quando, dar um pequeno sabão, né, na turma. Então eu queria observar, né, que quem quer seguir adiante na filosofia precisa entender que algumas coisas em filosofia a gente precisa decorar mesmo. Né? Eu sei que posso estar chocando aí muita gente, mas eu reafirmo, algumas coisas em filosofia a gente tem que decorar mesmo. Como se decora uma tabuada em matemática. Né? Por quê? Porque certos conceitos, certas descobertas conceituais, né, uma vez que elas são descobertas, né, uma vez que são compreendidas, né, elas vão valer para sempre, claro, para qualquer filósofo. Então, a filosofia está assentada sobre alguns fundamentos que atravessaram os séculos. Né? E isso não vai se alterar muito através do tempo. Né? Então, por exemplo, eu posso citar alguns conceitos, né? Como alguns termos filosóficos, né? Que valem para qualquer filosofia. Né? Como, por exemplo, tábula rasa. Né? O que é o sistema da tábula rasa? Teleológico. O que o termo teleológico significa em filosofia? Esse termo tem uma história. Né? Qual que é a história dele? É preciso contar essa história. Né? Por exemplo, verdade lógica. O que é uma verdade lógica? O que é uma verdade ontológica? Né? O que são estados transitivos? O que é a priori? O que é a posteriori? O que é mediatismo objetivo? O que é mediatismo subjetivo? O que é mediatismo cartesiano? O que é um juízo? O que é um dado da experiência? O que é uma definição nominal? O que é uma definição real? O que é uma análise? O que é uma síntese? Quais são as regras da análise? Quais são as regras da síntese?
e assim por diante. Essas coisas a gente precisa saber de cor. Quem entra em filosofia precisa saber. É como andar de carro com algumas ferramentas. Você tem que andar com essas ferramentas no carro. O macaco, por exemplo, a chave de rodas, furou um pneu, você vai ter que usar o macaco e a chave de roda. Então é imprescindível você andar com certas ferramentas. E em termos de filosofia, isso são ferramentas, né, que nos servem para compreender, para entrar na estrada da filosofia, para compreender aí alguns conceitos. Né? Então, essas coisas a gente tem que decorar mesmo. Aqui é que vem a insistência, né, do professor. Né? Estudem, leiam, decorem. Certos conceitos têm que estar muito claros, muito claros. Então, por exemplo, a gente tem que decorar as 10 formas de juízo do Aristóteles. Né? Substância, qualidade, quantidade, tempo, espaço, relação, ação, paixão, posição, estado. Essas coisas a gente tem que decorar. Decorar até que se torne algo nosso. A gente não consegue entrar na filosofia sem dominar alguns conceitos. Né? E esses conceitos têm que se transformar, ser tão introjetados a ponto de serem automaticamente nossos. Né? É a mesma coisa com a matemática. Veja, eu não estou dizendo para decorar textos, fórmulas. Se bem que algumas fórmulas, assim, por exemplo, S é P. A gente tem que saber o que significa S é P. É uma fórmula, né? Uma fórmula da lógica formal. S não é P. CS então P, por aí vai, né? As coisas a gente tem que decorar. Mas não estou dizendo para decorar textos. Né? Porque eu já vi, nos meus tempos de professor, em aula, né, presencial, eu já vi aluno sentado lá na frente da cantina, lendo e falando. Ué, o que você está decorando aí? Achei bonito esse texto aqui não me lembro quem, mas achei bonito, você escreve bem. Eu vou falar assim agora. Não me diz exatamente nesses termos, mas tem gente que decora textos. Eu não estou falando para decorar textos. Estou dizendo para a gente decorar, compreender conceitos. Né? Mas assim, ter o conceito na ponta da língua. O que é a teoria das formas em Platão? É isso. Por quê? Porque já foi... Né? É como na matemática, né? A gente não consegue fazer matemática sem saber a tabuada. Né? Só que você tem, para saber a tabuada, você tem que decorar a tabuada. Isso é óbvio. Né? A tabuada seria como um conceito em filosofia, você tem que saber. Porque ele vai valer para toda e qualquer teorema matemático que você vai encontrar pela frente, né, e que pode você mesmo fazer. Você vai ter que usar aqueles conceitos. Só que é o seguinte, aquilo não é tudo, né, mas não, a tabuada não é tudo em matemática, né, mas se você não conhece a tabuada, você vai assistir uma comunicação lá de um matemático, né? Ele não vai te ensinar a tabuada. Se você não souber algumas coisas de matemática, você não vai entender nada do que o cara está falando, mas ele não vai te ensinar a tabuada. Ele vai pressupor que o público dele sabe minimamente a tabuada. Né? E a mesma coisa com a filosofia. Né? Se eu digo para vocês que a estética transcendental, por exemplo, né, é o fundamento do idealismo, não é possível entender essa frase
sem saber o que é estética transcendental. Não é possível. Então, se eu digo que a filosofia do Kant parte de uma impostura chamada analítica e estética transcendental, por exemplo, não estou afirmando que parte, é só um exemplo. Né? Não é possível entender o que eu estou falando sem compreender o que são esses conceitos. Né? Estética, como que eles se desenvolvem, o que é estética transcendental, o que é analítica transcendental. Né? De outra maneira, eu estou falando grego. Quem vai entender o que é analítica transcendental sem passar pelo Kant? Você pode ouvir falar, alguém pode te descrever perfeitamente, é isso, isso, isso e aquilo, mas esse alguém tirou, evidentemente que tirou da fonte, de onde nasceu o conceito. Então, se eu digo, por exemplo, né, que o eu, só um exemplo, eu não estou dizendo isso, é só um exemplo, eu digo que o eu puro do Husserl é absolutamente igual ao eu transcendental do Kant. Não é só um exemplo. Mas se eu digo isso, não é possível entender o que eu estou falando sem esmiuçar o que é esse tal de eu puro, né? E o que é o tal do eu transcendental. Entender se há uma diferença ou não entre os dois, tem que saber o que é. O que esses nomes, ao que esses nomes se referem. Então, veja, quando um comentador, quando um filósofo está filosofando de outro filósofo, né? Ou quando um bom comentador está, né, fazendo os seus comentários e as suas críticas, né, ele não está ensinando esses conceitos. Ele não vai ensinar o beabá dos conceitos, né, desse modo escolar. Ele simplesmente expõe os conceitos pressupondo que quem o está vendo ou lendo já tenha uma certa compreensão do que ele está falando, dos tais conceitos que ele está usando. Né? A maioria dos comentadores já pressupõe, né, que o ouvinte, que o seu leitor conheça. Né? Se é um comentador de Kant, ele pressupõe, ele não está escrevendo, ele não está dando o caminho das pedras, ele não está fazendo um trabalho escolar, ele não está ensinando o ABC, né? Ele está escrevendo para quem já tem uma certa leitura no autor que ele está comentando. Né? Ele não vai ensinar os fundamentos da filosofia, né? Do jeito que esses fundamentos aparecem na história. Né? Pelo contrário, um bom comentador e um filósofo, certamente eles vão ter que passar por todos os conceitos. Né? Mas não como, da forma como os conceitos, a forma, do modo que significava para o autor inicial. Mas como aqueles fundamentos já passaram a fazer sentido para esse comentador ou para esse filósofo. Eu vou dar um exemplo bem prático. Vocês certamente já ouviram falar do filósofo Heidegger. Né? Então o Heidegger tem aí essa trilogia, se não me engano, né, chamada Nietzsche, em que supostamente ele está falando sobre a filosofia desse tal de Nietzsche.
Por quê? Porque o livro se intitula Nietzsche. Então você compra um livro, né, pensando que, pô, o Heidegger vai te ensinar a filosofia do Nietzsche. Só que aí você começa a ler o Capital, né, e começa a perceber que o autor, o Heidegger, em questão, ele não está falando do Nietzsche através do Nietzsche. Né? Você começa a perceber que o Heidegger está falando do Nietzsche do Heidegger. Né? Por quê? Porque você percebe que para entender esse Nietzsche do Heidegger, você precisa entender antes os conceitos do próprio Heidegger. Então, veja, por exemplo, eu tenho aqui, até marquei aqui, uma passagem, né? Está na página 20, essa edição aqui da Forense Universitário. Né? Então, na página 20, na metade do segundo parágrafo, ele diz o seguinte. Ele diz o seguinte: eternidade não como um agora estático, nem tampouco como uma sequência de agoras que se desenrolam até o infinito, mas como um agora que rebate em si mesmo. O que é isso senão essência velada do tempo? Pensar o ser, a vontade de poder, como eterno retorno, pensar o pensamento mais pesado da filosofia, significa pensar o ser como tempo. Aí continua. Nietzsche pensou esse pensamento. No entanto, ele não chegou a pensá-lo como uma pergunta sobre ser e tempo. E termina o parágrafo dizendo: Platão e Aristóteles também pensaram esse pensamento. O pensamento é dele, é do Heidegger. Também pensaram esse pensamento ao conceberem o ser como usia, presença, entre aspas. Presença tem um significado especial em Heidegger. É um conceito heideggeriano. Todavia, exatamente como Nietzsche, eles também não o pensaram como questão. Vocês estão entendendo? Só nesse pedacinho que eu li, ele já colocou quase toda a obra dele, Ser e Tempo. Né? Praticamente o essencial da sua obra, Ser e Tempo. Né? Então, quando a gente chega aqui, né, no começo do livro, a gente percebe que, para entender o Nietzsche, do Heidegger, é preciso primeiro entender o próprio Heidegger. Porque esse conceito, quando ele fala em ser e tempo, ele está se referindo ao conceito desenvolvido por ele de que ser é tempo. E é basicamente esse é a essência, né, da sua obra capital, né, chamada Ser e Tempo. Né. Você só vai entender o que é ser e tempo para o Heidegger se você estudar os conceitos do Heidegger. E estudar escolarmente, em primeiro lugar. Né? Senão você não vai saber sobre o que ele está falando. A menos que alguém te explique todinha, tal como está escrito no livro, né? Uma interpretação quase que
uma interpretação da estrutura, né, do que ele está colocando na sua filosofia. Né? Então, quando um filósofo, né, quando um verdadeiro filósofo, ele está filosofando, como é o caso, que a gente pode dizer tudo sobre o Heidegger, né, nazista, comia criancinha, bom, isso eu não sei, mas, enfim, você pode xingar o Heidegger de tudo, mas você não pode dizer que ele não é um filósofo. Né? Então, nesse caso, quando o Heidegger, por exemplo, está filosofando, ele está falando dele mesmo. Ele está falando como que ele entrou nas coisas, né, e transformou as coisas na sua própria experiência. Percebem? Então, ele não vai te explicar o que significa a crítica da razão pura pro Kant. Né? Porque ele já não, ele está falando do Kant, mas ele não está falando do Kant propriamente. Né? Mas de como ele entrou dentro do Kant. Né? E transformou o Kant na sua própria experiência. Só que como nem você, nem eu, né, não somos filósofos, né, como a gente ainda não construiu o nosso casebre filosófico, não digo nem edifício, né, como a gente não construiu ainda a nossa edícula filosófica, então a gente, em primeiro lugar, precisa descobrir os conceitos, estudar os conceitos, decorar os conceitos, principalmente aqueles que não entram de jeito nenhum na cabeça do sujeito. Tem que ser decorado. Como a tabuada. Antes da gente construir grandes teoremas matemáticos, a gente precisa decorar a tabuada em primeiro lugar. Precisa saber fazer uma continha de adição, de divisão. Né? E quem que vai te ensinar a tabuada? Quem que vai te ensinar a decorar a tabuada? A professorinha da aldeia, o professorzinho da aldeia. Então eu fiz todo esse parênteses aqui para dizer o seguinte, né? Esse curso é chato mesmo. Por quê? Porque é escolar. Só que ele está cumprindo uma missão. Eu não tenho competência para formar filósofos, né? Mas eu tenho alguma capacidade, né, para ensinar a história da filosofia. Né? E dentro da história da filosofia a gente vai compreender a história dos conceitos, o significado dos conceitos. Né? E é isso que vai ser a base para depois o sujeito se aventurar em voos mais altos, né, até se tornar um filósofo. Como a tabuada. É a base para o sujeito se tornar um matemático. Só que esse é o primeiro problema. Né? É só o primeiro problema. Porque, como já dizia aquele gênio, né? Depois do primeiro problema vem o segundo problema. Né? Claro que é preciso ser um gênio para saber isso. Né? E o segundo problema é que você não pode ficar só nisso. Né? Você não pode ficar só nos conceitos da filosofia. Que é o que a maioria faz. O sujeito, depois de dominar os conceitos, né, um filósofo, ele passa a vida inteira repetindo aquilo como um papagaio. Fica repetindo, repetindo, até que aquilo vire um conceito vazio, né, um slogan vazio. Né. Então, esse segundo problema quer dizer o seguinte: quando você quer realmente entender a filosofia, você tem que fazer várias incursões ao filósofo, aos filósofos que você se propôs a trabalhar.
Você tem que entrar nele ou neles muitas vezes. Então, eu, por exemplo, quando eu quis estudar o Heidegger, primeiro eu levei um longo tempo tentando entender os conceitos dele, tentando entender o que era o Dasein, o que era o espaço para o Heidegger, né? O que era presença, e assim por diante. E tem que começar por aí, estudando os conceitos. Depois que você já domina, né, relativamente bem esses conceitos, então aí você tem que entrar de novo na obra do teu autor. Né? Tem que entrar de novo na obra dele. Eu fiz isso, entrei várias vezes na obra, principalmente na obra mais importante do Heidegger, principalmente não, basicamente na obra mais importante dele, que é o Ser e Tempo. Né? Por quê? Porque era uma exigência, né? Era uma exigência do meu trabalho, né? Um ano eu dei foi o primeiro ano que eu dei a filosofia a disciplina de metafísica, né, na universidade. Tem que dar Heidegger. Você tem que entrar no sujeito, tem que conhecer o sujeito, né? E a maioria se maravilhava, Heidegger. E eu ouvia algumas críticas muito, muito interessantes, muito boas. E ficava ali, onde que eu vou? Dom Covô. Não, Proncovô, né, que o professor Olavo fala. Dom Covim, Oncotô, Proncovô. Tem que estudar o cara. Então você começa a estudar os conceitos, depois tu volta lá a primeira vez, depois de ter um certo domínio dos conceitos, já tem uma outra noção da coisa, né? Volta uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta vez, né? Da mesma obra. Né? Por quê? Porque quando você domina os conceitos do filósofo, você já entende o que ele está... Você já começa a ligar as pontas, né? As pontas que estavam separadas por abismos. Né? Você lia um parágrafo, partia para o outro, e não entendia mais nada. Né? Então você já começa, encontrar o elo de ligação. Só que, na medida que você retoma aquelas leituras, né, você vai entendendo cada vez mais. Só que daí, a partir daí, você volta para aquela obra, né, para pensar, né, quando já está mais ou menos naquele último estágio de pesquisa, você já volta para aquele sujeito para pensar, né, como ele pensou, né, como se fosse o teu próprio pensamento, né, como se aquilo fosse uma obra tua. E é só aí nessa última fase, né, quando você começa a pensar junto com o filósofo, é que você vai saber, né, se aquilo que ele escreveu tem sentido, faz algum sentido ou não faz nenhum sentido para você. Né? É aí que você começa a fazer a crítica daquele filósofo, daquela filosofia. Né? Em cima disso que você identificou em você. Né? Como sentido ou como ausência de sentido. Como ausência de fundamento. Né? Segundo as suas próprias crenças, porque entrar num filósofo não quer dizer que você vai perder as crenças, você vai fazer um exercício para pensar como ele pensou e depois vai confrontar, né, com aquilo que você de fato acredita, né, por razões muito mais óbvias, existenciais, de fé e tudo mais. Né. E aí você vai extrair vai conseguir identificar os pontos falhos daquela filosofia para você, mas aí ela já não é mais a filosofia do cara propriamente. É a filosofia dele transformada dentro de ti. Dentro dos teus valores. Né? E assim por diante. Então, o caminho até a crítica
é longo. Eu falo a crítica, né, do fazer uma crítica, não a crítica da razão pura. Esse caminho é longo. Você só vai começar a filosofar mesmo, né, em cima de uma filosofia, depois de um longo tempo. E é mais ou menos isso que a gente vai fazer aí nesse curso do Kant, né? De modo resumido, claro, evidente, mas tentando seguir essa fórmula, né? Essa estrutura, começando de modo escolar, né? Expondo os conceitos do Kant, expondo a sequência do pensamento do Kant, né? Só que lá, depois lá no final, né, então aí a gente vem com a reflexão, né, sobre tudo que a gente viu. Sei lá, pode ser uma reflexão medíocre, né, pode ser uma reflexão interessante, né, mas isso só vem no final. Por quê? Porque esse é o nosso propósito. Eu não estou dizendo que essa é a regra que tem que ser seguida por todo mundo. Esse é o meu propósito. Então, quem está pensando, né, que essa parte de expor os conceitos, isso não é fazer, é não fazer filosofia, que isso não interessa nada para o conhecimento, né? Então assista só o final, só a última aula. Eu não estou obrigando ninguém a não estou obrigando ninguém a seguir o. Só que eu me proponho a fazer assim, desse modo, né? Agora, eu digo, eu penso, né? Quem quiser aprender mesmo, né, tem que pegar desde o comecinho, né? E tem que pegar o livro também. Porque não adianta nada ficar só assistindo, ouvindo a aula, né, sem confrontar com a obra. Se você está se servindo dessas informações, da minha e de outras pessoas aí, para fazer uma monografia, não adianta nada ficar só ouvindo. Você tem que confrontar com a obra. Porque o texto vai exigir isso. Você vai ter que fazer citações do autor. Em fazer citações do autor. Então, né, vamos voltar aí para o Kant, né? Não, vamos voltar para o Aristóteles. Então, a gente vai ver que as formas do juízo, né, aquelas formas do juízo descobertas pelo Aristóteles, elas são a base da lógica formal que chegou até o Kant. Chegou até o Kant, chegou até nós. E o que essa lógica diz? O que diz essa lógica? Essa lógica formal, né, que nasceu do Aristóteles e chegou até o Kant. Ela diz, em linhas gerais, mais ou menos o seguinte: que as formas do juízo devem ser separadas, divididas, né, segundo 4 pontos de vista do sujeito. Então,
eu proponho para vocês o seguinte exercício mental. Imaginem quatro quadrados, né? Numa folha de papel, ou sei lá, dentro da mente, né? Imaginem esses 4 quadrados dentro da mente. Então, a gente agora pode imaginar que cada um desses quadrados, né, contenha um ponto de vista da lógica do sujeito humano. Percebe? Então, vocês imaginaram 4 quadrados, né, dentro do cérebro, vamos dizer assim, né, dentro da cabeça. Né, como se de fato o cérebro tivesse esses 4 quadrados. Né, 4 partes, vamos dizer assim. E cada uma dessas partes, cada um desse quadrado é um ponto de vista. É um ponto de vista nosso. Um ponto de vista que nós temos sobre as coisas da realidade. Cada quadrado representaria então um ponto de vista específico que nós temos sobre a realidade. Então, o primeiro quadrado seria um ponto de vista, vamos dizer, sobre algum aspecto da realidade, né? O segundo quadrado, outro ponto de vista sobre outro aspecto, o terceiro sobre o outro e o quarto sobre o outro, né? Então, o primeiro ponto de vista, o primeiro quadrado, né, ele seria um ponto de vista, segundo a lógica formal, da quantidade. O segundo seria o ponto de vista que nós temos da qualidade. O terceiro seria o ponto de vista que nós temos da relação. E o quarto, o ponto de vista que nós temos da modalidade. Então, vocês podem até desenhar aí 4 quadrados numa folha de papel, né? Imaginando que esses 4 quadrados estão dentro da cabeça do sujeito. Né? Vocês podem desenhar numa folha de papel fazendo essa representação. Né? E podem escrever, né, dentro desses quadrados, né, no alto do quadrado, no alto, né, essas coisas que eu falei. Né? Um quadrado, então, você escreve a palavra quantidade. Depois no outro você escreve a palavra qualidade. No terceiro, a palavra relação. E no quarto, a palavra modalidade. Aí olhem para a folha de papel, né, com esses 4 pontos de vista, né, e imaginem que isso está dentro do aparelho cognitivo do sujeito. Né? Então, até aqui parece fácil, né? Até aqui parece fácil. Só que tem um detalhe, né? Cada um desses quadrados é como se fosse imagine como se fosse uma usina mental. Né? Uma usina que produz, uma usina que desenvolve um tipo específico de raciocínio. Percebe? Porque quando a gente fala de ponto de vista, a gente está falando de um tipo específico de raciocínio. Então, fazendo essa brincadeira, a gente já pode imaginar, vamos imaginar o primeiro quadrado, né, como uma usina cujo chefe, né, cujo diretor se chama quantidade. E tudo que essa usina produz, ela produz em forma de juízo, né, em forma de raciocínio. E isso, então, terá sempre uma relação direta com a quantidade, porque a gente já nomeou esse ponto de vista, essa forma de raciocínio, a gente já nomeou de quantidade. Quantidade é o gerente da usina. Então, todo o raciocínio que nós fizermos nessa usina, que essa usina produzir, estará ligado especificamente aí a esse termo, né? Quantidade. A esse tipo de juízo. Quantidade é um tipo de juízo
como nós vimos lá na aula passada. Então, tudo que esse quadrado produz de raciocínio, todos os pontos de vista desse quadrado procedem desse conceito chamado quantidade, percebe? Então, o que essa primeira usina produz, na verdade? Ela produz 3 formas de juízo. Três formas de juízo divididos do seguinte modo. Juízos individuais, podem escrever nesse quadrado. Quantidade, embaixo da quantidade. O que ela produz, o que aquela usina produz, o que aquele quadrado produz. Juízos individuais, juízos particulares e juízos universais. Então, por exemplo, quando eu digo Pedro tem 2 filhos, que tipo de juízo é esse para o Aristóteles, dentro dessa usina? É um juízo que expressa a quantidade. 2 filhos expressa a quantidade. Então, veja, se é um juízo de quantidade, e faz parte, está dentro desse quadrado, dessa usina, que a lógica formal denomina como juízos de quantidade, então a gente já sabe que esse juízo de quantidade, ele ainda se desdobra em outros 3 juízos. Que são o juízo individual, particular e universal. Só que aqui a gente tem que perguntar, o que são esses juízos, individual, particular e universal? E aí, para saber isso, então, a gente precisa sempre partir do sujeito da proposição, que no caso aqui sou eu, até chegar no predicado. Então, a gente precisa lembrar daquela forma, da fórmula, que eu já expliquei em Conhecendo Platão. Todo juízo tem uma forma universal. Qual que é a forma universal do juízo? S é P. S é P. E o S é equivalente ao sujeito, e o P é equivalente ao... O S se refere ao sujeito e o P se refere ao predicado. Então, quando eu digo Pedro tem 2 filhos, quem que é o S? Quem que é o sujeito? O sujeito é o S. Quem que é o sujeito na proposição? O Pedro. O Pedro é o S da fórmula S, da fórmula universal do juízo, S é P. Quem que é o predicado? Tem 2 filhos. Então, essa é a forma geral, a forma universal do juízo. S é P. E essa fórmula universal do juízo, ela vai valer, por isso que ela é universal, ela vai valer para os 4 quadrados, lá para os 4 pontos de vista da lógica formal. Só que a pergunta é a seguinte, esse juízo, Pedro tem 2 filhos, eu já sei que é um juízo de quantidade e ele tem a fórmula universal SEP. A fórmula universal SEP. Só que é um juízo, agora eu pergunto, é um juízo que expressa, é um juízo de quantidade que expressa individualidade, particularidade ou universalidade? Para saber isso, a gente precisa pegar de novo essa fórmula SEP, e ver como que ela se apresentaria diante de um juízo individual. Então,
E, na verdade, ela se apresenta dentro dessa forma, SEP, um pouco modificada, percebe? Ela se apresenta como um SEP, percebe? Essa é a fórmula do juízo individual, né? E como que seria a fórmula do juízo particular? Seria algum SEP, ou alguns S's EP. Né? E qual seria a fórmula do juízo universal? Todo SEP, percebe? Então, o juízo universal está aí, na forma SEP. Mas existem variações, né? Antes do S tem alguma coisa que faz com que essa fórmula universal ela varie um pouco. E a variação ela está dentro desse desdobramento que o Aristóteles chamou de juízo individual, juízo particular e juízo universal. Percebe? Então, eu disse, Pedro tem 2 filhos. Eu estou dizendo que alguns Pedros têm 2 filhos? Não. Então, não pode ser um juízo particular. Percebe? Eu estou dizendo que todos os Pedros têm 2 filhos? Também não. Então, não pode ser um juízo universal. E aí ressoa, nesse caso, ressoa apenas a fórmula do juízo individual. Um Pedro, esse Pedro aqui, tem 2 filhos. Né? Então, esse é um juízo de quantidade, certo? E ele faz parte aí desse primeiro quadrado, que a gente denominou como quadrado, né? Mas também é um juízo individual, percebe? Por exemplo, se eu dissesse que aqueles 2 senhores têm 2 empresas cada um, eu estaria fazendo um juízo de quantidade, né? Mas já não individual, percebe? Não individual, mas agora particular, né? Então, a fórmula do juízo é alguns P são S, né? A fórmula do juízo particular, né? Então, do ponto de vista da quantidade, a gente pode raciocinar, né, sobre esses 3 tipos de juízo. Se são individuais, se são particulares ou se são universais. Né? Se eu digo, todo homem tem 2 amores, um na terra, outro no mar. Essa primeira parte do juízo, todo homem tem 2 amores, primeira parte da proposição, né? É um juízo de quantidade e é universal. Por quê? Porque segue a fórmula todo S é P. Né? Só que, claro, o problema não acaba aí, né? O problema não acaba aí. Então, a gente precisa, né, porque a gente só falou até agora do primeiro quadrado, né? Então, a gente tem que falar também do segundo, né? Que são os juízos do ponto de vista da qualidade. Esses juízos do ponto de vista da qualidade, eles já não são mais aqueles juízos individuais, particulares ou universais. São outra coisa. São juízos afirmativos, negativos ou infinitos. Então, vamos fazer um juízo do ponto de vista da qualidade. Minha mesa está limpa. Minha mesa é limpa. Não é bem limpa, mas vamos dizer, a minha mesa é limpa. É um juízo que expressa qualidade. Por quê? Porque a limpeza é uma qualidade, né, desse ente aí que eu chamei de mesa.
Então, aí, nesse caso, a fórmula universal desse juízo continua sendo S é P. Né? O S é o sujeito, né? É a mesa. E o predicado é esse, ela está limpa. Está limpa, né? Que quer dizer o quê? Que já reflete uma qualidade da mesa, né? Mas acontece que agora eu também posso afirmar, né, que esse juízo de qualidade é também afirmativo, negativo ou infinito. Percebe? Só que eu ainda não sei bem se é um juízo negativo, afirmativo ou infinito. Né? Então eu vou ter que fazer uma pesquisa, uma meditação, uma reflexão sobre a forma, sobre as variações da forma. Né? E aí eu percebo que ele não pode ser um juízo negativo, né? Porque eu não estou dizendo S não é P, eu estou dizendo S é P, então ele já não pode ser um juízo negativo. Né? Para eu dizer S não é P, eu teria que dizer que a minha mesa não é limpa. Ou não está limpa. Então, não é, já descartamos esse juízo, não é um juízo negativo. É um juízo de qualidade, mas não é um juízo de qualidade negativo. Só que daí eu analiso bem e percebo que também não é um juízo infinito. Por quê? Porque o juízo infinito, né, o indefinido, melhor dizendo, né, ele tem a seguinte fórmula: S é não P. S é não P. E isso significa que quando eu digo que S é não P, eu estou predicando, né, uma negação no sujeito. Eu estou predicando no sujeito a negação do predicado. Eu estou predicando no sujeito a negação do predicado. E seria um juízo indefinido. Como se eu dissesse, por exemplo, que a minha mesa não é não suja. Né? Ou que a minha mesa não é um latão de lixo, um lixeiro. Né? Então só pode ser, só restou para nós aí a opção do juízo afirmativo, só pode ser um juízo afirmativo. S é P. A minha mesa é limpa. Então aí nós já temos aí agora, né, o segundo quadrado também completinho. A segunda usina já está completa. E aí a gente vai para o terceiro quadrado. Né? O quadrado dos juízos de relação. Então, vamos fazer um juízo de relação. Né? O gás de cozinha é mais pesado que o ar. Aqui eu estou fazendo uma relação entre coisas. Né? E esses juízos de relação, eles também, como os outros, eles também se dividem em três, se desdobram em outros três juízos, né? Que seriam aí, nesse caso, os juízos categóricos, né? Os juízos hipotéticos e os juízos disjuntivos. Aula pesada hoje. Aula pesada, né? Pura lógica. Os juízos categóricos, né? O juízo categórico, ele afirma o predicado do sujeito. Categoricamente, quer dizer, de modo que não exista outra condição, percebe?
Então, por exemplo, o gás de cozinha é pesado. A fórmula desse juízo individual, né, é S é P. Né? Já o juízo hipotético, ele só afirma o predicado do sujeito mediante uma condição. Ele não é categórico, não é uma exigência, né, categórica, mas é uma condição, vamos dizer assim. Né? Por exemplo, se o gás de cozinha é pesado, então ele não sobe. É uma condição. Né? E o juízo disjuntivo, ele é um pouquinho mais complicado, né? Porque ele pode ser um juízo disjuntivo includente ou pode ser um juízo disjuntivo excludente. Então, pode ser do tipo S é P, ou Q ou R. Né? O gás de cozinha é mais pesado que o ar, né? Mais denso que o ar. E mais leve que o chumbo. Química não é bem minha área, né? Bom, então aqui nós fechamos esse terceiro ponto de vista da lógica formal. Né? E aí, para finalizar os juízos do ponto de vista da lógica formal, vem o juízo da modalidade. Né? E esses juízos também se dividem em problemáticos, assertórios e apodíticos. Né? Então, por exemplo, um juízo problemático é quando o predicado do sujeito é apenas possível. Né? E ele tem a seguinte fórmula: S possivelmente é P. Então, a gente pode traduzir aí o planeta é possivelmente plano. Ou o planeta é possivelmente esférico, tanto faz. Tanto faz porque é só um exemplo para mostrar o que é um juízo, né, de problemático. Né? E tem também daí o juízo assertório, né? Que é aquele juízo que expressa uma verdade. Ele tem que expressar uma verdade. Né? Tipo, a Terra leva 365 dias para dar uma volta completa em torno do Sol. Esse é um tipo de juízo assertório, né? Porque ele expressa uma verdade comprovada. Né? E, finalmente, os juízos, né, apodíticos. E esses juízos, então, eles expressam algo essencial, né? Algo essencial, uma essencialidade, uma necessidade, né? Algo que não pode ser de outra maneira. Né? Então, por exemplo, o triângulo tem 3 ângulos. É um juízo que expressa essa necessidade. Né? Ele não pode ser de outra maneira. Né? A soma dos ângulos de um triângulo, né, tem que ser 2 retos. Né? Bom, o que a gente falou até agora, essa coisa pesada? Né? E agora a gente está falando de Aristóteles, né, e tudo isso, né, que é chamado lógica formal. Né? E essa lógica formal não é nada mais, nada menos, né, do que a classificação, né,
O Aristóteles faz os juízos da lógica, né? A lógica formal. Né? Ele descobriu, né? E que atravessa os tempos, né? Que atravessa os séculos até chegar em Kant. Né? Até chegar no Kant. Então vejam que quando eu pedi para vocês imaginarem, tive um probleminha, não sei se está funcionando ou não, mas sempre tem um probleminha, né? Então quando eu pedi para vocês imaginarem, né, 4 quadrados, né, e colocassem dentro desses 4 quadrados as formas do juízo, né, eu também pedi para vocês imaginarem, né, que isso é a própria estrutura, né, da lógica formal do Aristóteles, né, na nossa mente. Ou melhor, não a própria estrutura da lógica formal, mas a própria estrutura da lógica na nossa mente. Né? A nossa razão, vamos dizer assim. Né? Isso tudo está na cabeça. Né? Isso tudo está né? Tá no aparelho cognitivo do sujeito, né? Segundo o Aristóteles. Né? E essa é a estrutura cognitiva, né? Que vai permitir, né, o nosso juízo, permitir que a gente faça juízo da realidade. Né? Então, tudo que a gente é capaz de perceber da realidade, né, a gente é capaz de transformar em juízo. Né? Por causa dessa capacidade, né, de discernir, né, o que é individual, do que é particular, né, o que é problemático, do que é acertório, enfim, é essa capacidade de discernir. Né? E essa capacidade nós temos por causa dessa estrutura, né, do nosso cérebro. Do nosso cérebro, como diz o jogador de futebol. Coitado do jogador de futebol, né? Então, só que tem um detalhe aí nessa coisa, nessa história toda, né? Para o Aristóteles, essas coisas não estão só nas nossas cabeças. Né? Não estão só na cabeça do sujeito. Né? Mas elas também são parte da estrutura da realidade, da estrutura ôntica dos seres. Né? Então, por exemplo, quando a gente fala num juízo individual, né, aconteceu aí 2 coisas. Né? De um lado, a minha percepção da natureza, né, me revela uma estrutura lógica, né, que me permite fazer um juízo. Mas, do outro lado, a própria natureza está me transmitindo essa mesma estrutura, só que de modo ôntico, ontológico. Percebe? Então, a minha mente é capaz de emitir um juízo, né, sobre aquilo que eu estou vendo. Por quê? Porque
a minha mente tem as mesmas categorias, né, que estão nas coisas aí fora. Só que, enquanto ela está na minha mente, ela tem uma estrutura lógica. E nas coisas, nos entes, ela tem uma estrutura ontológica. Então, o mundo aí fora, ele tem uma estrutura, né? As coisas aí fora, elas têm estruturas que o Aristóteles chama de categorias. Só que fora são categorias ônticas. Quando a gente falar especificamente do Aristóteles, aí a gente vai entrar mais a fundo nesse negócio, né? Mas, de modo geral, é isso, né? A nossa mente, ela é composta das mesmas estruturas, das mesmas categorias, né, que estão no mundo exterior. Então é por isso que a lógica consegue reconhecer as coisas, poder dizer as coisas como as coisas são. É por isso que a gente consegue emitir juízos verdadeiros. Então, por um lado, existem as coisas aí fora, né, do mundo, o mundo fora de mim, né, as coisas fora de mim. E por outro lado, existe o meu juízo sobre as coisas, sobre essas coisas fora de mim. E as coisas aqui fora, né, fora de mim, elas têm uma estrutura que, de certo modo, é igual praticamente à estrutura que eu tenho na mente, né? Então, o juízo que eu posso fazer, ele não é um juízo físico, quer dizer, eu não posso, quando eu digo algo, eu não estou materializando esse algo, né? É sempre um logos, né? É um juízo lógico, né? Um logos, né? Então ele tem categorias próprias do logos, da lógica, né? Só que ele não é, em nenhum momento, contrário às coisas como as coisas aparecem para mim, né? A menos que eu diga outra coisa, a menos que eu minta, né? Se eu estou vendo aqui um isqueiro amarelo, né, e eu digo que é vermelho, então eu estou dizendo de um modo diferente do que ele apareceu para mim, né? Então, para Aristóteles, essas categorias lógicas, elas são formalmente iguais às categorias ontológicas, né? E é só por isso que a gente é capaz de compreender as coisas, né? Então, de onde o Aristóteles deduz essas categorias? De onde ele deduz as categorias? Da relação que existe entre o logos e as coisas, entre a lógica e a ontologia, né? Entre a minha mente e o mundo lá fora, né? Só que, pro Kant, isso vai ser diferente, né? Ele vai modificar esse negócio aí. Primeiro, a gente precisa lembrar, né, que ele reconhece essa lógica do formal, né, que a gente acabou de expor aí do Aristóteles. Só que ele vai extrair as categorias da razão, né, sem essa necessidade do mundo lá fora, como havia no Aristóteles. Percebe? Isso já é completamente diferente do Aristóteles, é completamente
eu não digo completamente diferente do Descartes, mas ele, no conjunto com a estética transcendental, ele é, sim, completamente diferente até do Descartes. Ele é novo na filosofia, né? Então, ele vai pegar a lógica formal do Aristóteles e vai considerar, né, essa lógica formal como a capacidade do sujeito de colocar a realidade discursivamente, né? Só que a gente tem que lembrar sempre, né, que o tempo e o espaço também, né, colocam as condições a priori, né, para que as coisas apareçam e aconteçam, né? Só que agora ele acrescenta algo novo, né, a essas formas do tempo e do espaço, né? Algo que ele vai chamar categorias lógicas, né? As categorias do entendimento. E o que são essas categorias? É o modo de colocar a realidade mediante juízos. É o modo que a gente tem de colocar as condições das leis que regem os objetos. E de onde que ele extrai essas categorias lógicas? Da lógica formal do Aristóteles. Só que sem precisar, né, do mundo lá fora, da dimensão ontológica na qual o Aristóteles constrói uma teoria do conhecimento. O Kant já extrai essas categorias apenas deduzindo a forma da realidade do puro ato de julgar, né? Sem ter que ir em nenhum momento até a realidade fora dele, né? Aí fora desse ato de julgar, né? Fora dele. Só que a gente tem que perguntar, mas como é que ele faz isso? Então, vamos lembrar do primeiro quadrado lá, os juízos de quantidade. Aí ele pega, por exemplo, aquilo que o Aristóteles chamou de juízo individual, né, por exemplo. E do juízo individual ele extrai algo novo, né? Ele extrai uma categoria nova, uma categoria que ele chama categoria de unidade, né? Aí, falando assim bem resumidamente, né, do juízo de qualidade, então, do juízo particular, né, ele extrai a categoria lógica da pluralidade. Dos juízos universais, ele extrai a categoria da totalidade. E assim, e daí depois ele vai para o segundo quadrado lá, né, dos juízos de qualidade. Então, aí, dos juízos afirmativos, desse conjunto, desse grupo, né, afirmativos, negativos e infinitos, né, ele vai extrair a categoria que ele vai chamar de essência, né? Mas isso aí eu estou dizendo de modo bem resumido, né, porque essa categoria de essência ele tem, né, 3 aspectos, né, vamos dizer assim, né, que correspondem justamente aos aspectos, né, do que ele deduziu a partir dos juízos afirmativos, negativos e infinitos, né. Depois ele passa lá para aquele outro conjunto, né, o terceiro conjunto, né, do terceiro quadrado, né, dos juízos de relação, né, que são os juízos categóricos, hipotéticos e disjuntivos. Aí dos juízos categóricos ele extrai a categoria de substância. Dos juízos hipotéticos ele extrai a categoria de causa e efeito, né, de causalidade, né? E dos juízos disjuntivos ele extrai a categoria da ação recíproca. Então,
Só que vejam o seguinte, em nenhum momento ele está buscando essas categorias fora dele, percebe? Em nenhum momento ele está buscando essas categorias, em nenhum momento ele está procurando no mundo, né, algo equivalente a essas categorias na mente. Ele extrai tudo isso, essas categorias são todas extraídas da pura reflexão sobre os juízos, né, sobre as formas dos juízos. Né. Então aí daí, finalmente, o quarto quadrado, que a gente nomeou assim, né, onde lá o Aristóteles ele tinha colocado, né, o juízo da modalidade. Né. Então, esses juízos de modalidade vão se desdobrar, né, nos juízos problemáticos, acertórios e nos apodíticos. Né. Isso é tudo dentro desse quadrado dos juízos da modalidade. Né. E o Kant vai extrair, então, dos juízos problemáticos, ele vai extrair a categoria de possibilidade. Né. Dos juízos acertórios, ele vai extrair a categoria de existência. Né. E dos juízos apodíticos, ele vai extrair a categoria de necessidade. Né. Então, vejam, antes de perguntar, né, o que significam essas categorias, né, que sentido elas têm, que sentido, que função elas exercem, a gente precisa novamente prestar atenção num detalhe importante nessa abordagem do Kant, né, que ele extraiu 12 categorias da realidade sem ir à realidade, sem sair de dentro dele mesmo. E é isso que tem que ficar bem claro sempre, né, em relação ao Kant. Né. E como que ele faz isso? Usando a capacidade mental de dedução. Né. Eu não vou falar muito sobre isso agora, né, porque vou falar disso mais para diante, aí mais à frente. Né. Mas eu vou pelo menos dar um exemplo, né, de como que ele faz essas deduções. Né. Então, vamos pegar, por exemplo, né, os juízos problemáticos. Né. O que o Aristóteles dizia sobre os juízos problemáticos? Que os juízos problemáticos se revelam na fórmula S pode ser P. Né. S pode ser P. Então, Kant olha para essa fórmula, né, e vai deduzir o seguinte: bom, se S pode ser P, né, se a água, né, pode virar gelo, né, só um exemplo que eu estou dando. Né, então, ele deduz que esse tipo de juízo traz escondido dentro dele uma condição da realidade. Né? E que condição seria? Né? Que é possível que uma coisa se transforme em outra. Percebe? E se é possível que uma coisa se transforme em outra, então é porque, na realidade, existe um troço chamado possibilidade. Né? Ele vê que a realidade é composta por uma categoria que a gente chama de possibilidade. Ela também é composta por essa categoria da causalidade, da possibilidade. Né? E ele descobriu a categoria da realidade, da possibilidade, sem ir até a realidade. Percebe? E nem precisaria ir, né? Porque dentro da lógica dele, né, é o sujeito que coloca as condições da realidade, para a realidade. Né? E daí essa categoria da possibilidade, ela
seria mais um aplicativo a mais que vem com a máquina. Percebe? Um outro exemplo, né? Então ele analisa o juízo acertório. O que diz o juízo acertório? Que é um juízo cuja fórmula é S é efetivamente P. O homem é efetivamente racional, vamos dizer assim. A baleia é efetivamente um mamífero. É um exemplo, não sei se corresponde, mas tem que ter o efetivamente no meio do S e do P. Né? E a gente pode deduzir o seguinte, né? Que ser racional, né, diz respeito à forma de existência do homem, né? A forma como o homem existe e subsiste, racionalmente. Né? Então, acho que certamente vem daí, né, essa dedução, né, de ele que ele vai reconhecer, né, dessa dedução que ele vai chegar, então, nessa categoria da existência. Né? E ele vai fazer isso com todas as categorias. Né? Vai poder falar sobre isso mais adiante, né, com mais calma, dependendo da demanda também. Né? Porque, na verdade, isso tudo vai dar em algo mais significativo, né, sem que seja propriamente necessário, né, esmiuçar tudo isso. Né? Mas, pelo menos, acho que aqui a gente já tem uma ideia. Né? Já tem uma ideia aí por esses dois exemplos. Né? Então, a gente pode, vamos dizer, se dedicar exclusivamente a ver como que ele extrai. Né? Isso aí, eu digo como interesse particular, pessoal de cada um, né? Quiser fazer um estudo monográfico, dá para fazer isso, né? Como que ele extrai essas 12 categorias, né? Essas 12 novas categorias, vamos dizer assim, da mera contemplação da fórmula dos juízos da lógica formal do Aristóteles. Né? Ele vai deduzindo mesmo essas várias categorias, né? Da pura análise das fórmulas do juízo, percebe? Bom, mas então, agora, a gente tem que perguntar para que tudo isso? Né? Qual que é o objetivo de tudo isso? Qual que é o sentido desse negócio todo? Né? Para que servem essas categorias? Né? Só que isso a gente já vai ver já é matéria, né, para a próxima aula. Né? Então, até lá, se Deus quiser.